Gente, eu tô querendo reagir a um vídeo aqui, que é um vídeo do Felipe Durante reagindo a um vídeo do Marcelo Andrade. É que o Marcelo Andrade falou sobre Elias Jabbour. Eu tô querendo reagir a esse vídeo que eu acho que esse vídeo aqui vai ser um pouco engraçado, né? Bom, e o vídeo é esse daqui, ó. Me coloquei aqui no canto esquerdo, porque o Felipe vai estar aqui do lado direito e o Marcelo vai estar aqui no meio, né? Deixa eu me organizar aqui. O título do vídeo dele é Elias Jabbour, marxista e assessor da Dilma, defende a violência e a pena de morte. Complicado, né? Vamos lá. E aí, pessoas que ficam dodói com o crescimento dos outros, tudo bem com vocês? Então, eu fiz um react do Monark e eu tinha visto esse senhor. E eu lembro que eu vi um canal dele há muito tempo atrás. E não era tão grande assim. Eu não sei se é porque ele foi em podcasts ou porque tem alguém bancando, sei lá. Mas o canal dele tá crescendo bastante, consideravelmente. E aí, vamos ver o videozinho dele choramingando por conta do Elias Jabbour. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos fazer mais um react, dessa vez com o Elias Jabbour, especialista em China, defensor entusiasta do socialismo e de suas maravilhas. Ai, 13 segundos já, tio. 13 segundos. Cara, ninguém, acho que nunca falou que socialismo é uma maravilha, cara. Parece o Não Adivinha argumentando, né? Já começou bem. Também gostaria de comentar que ele foi agora... Vou botar esse vídeo mais rápido, porque ele fala muito devagar. Para trabalhar junto com a Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, né? Lá em Shanghai. Eu tenho que ir lá tomar uma cerveja com o Elias Jabbour qualquer dia desse. A Dilma parece que vai ganhar aí quase 300 mil reais a dor de cotovelo. por mês. E o Elias Jabbour também deve ter um salário aí bem gordo. Não, interessante, né? Interessante como ele faz como é que ele salienta essa questão do salário da Dilma como, acho que é diretora dos BRICS, né? Que, como o Felipe falou aqui, né? Parece uma dor de cotovelo, bicho. Porque é aquela parada, bicho. É uma inveja, sei lá, é um incômodo que tem, bicho. E eu não devia ter parado o vídeo agora, né? Mas aqui tudo indica é uma inveja, sei lá. Pô, bicho. Comunismo para os outros, capitalismo para mim. Nossa. Os comunistas adoram ganhar dinheiro de forma capitalista. Pois é, aí ó, tá vendo, gente? No comunismo ele já tá dizendo, não tem salário, tá? No comunismo você não recebe salário, você não recebe nada, e a gente comercializa por telepatia, tá ligado? Mano, aí, ó. nada faz sentido nesse primeiro parágrafo, como já dizia o Marcelinho, porque eles estão trabalhando. Eles estão recebendo um salário. Só porque o salário é alto quer dizer que é capitalismo? Pô, mano, esse é o nível da argumentação que nós vamos lidar aqui? Pois é porque como se, pra ele, é como se você recebe um salário alto, baixo, sei lá, você recebe salário, você tá usufruindo do capitalismo, mas não. Quando você tem salário, você tem aquela recompensa, que não é satisfatória, né, obviamente, dependendo do salário que você recebe. Você não recebe o fruto do seu trabalho, tá ligado? Então, essa ideia de que, tipo, não, você recebe salário, você tá usufruindo do capitalismo, negativo, bicho. Porque o fruto do trabalho, eu acho que eu falei fruto do salário, né, ainda agora. O fruto do trabalho, na verdade, né, ele é o que você tem que receber por aquilo que você gera valor. Então, isso independe de você estar no socialismo ou você estar no capitalismo. Tanto que no socialismo você vai receber mais, porque você vai ter que ter mais acesso às coisas que você tem que ter acesso, tá ligado? Eu não quero me prender a dizer que a gente vai receber mais como se eu estivesse fazendo uma previsão aqui com a bola de cristal, mas a gente espera que isso aconteça porque para que a gente tenha acesso ao que os outros trabalhadores produzem, né? Como Marx já dizia, tudo que os trabalhadores produzem a eles pertence. Para a gente ter esse acesso, a gente tem que ter uma remuneração maior, né? Mas isso, realmente, eu tô pecando nesse sentido gravemente, porque é como se eu quisesse prever alguma coisa. Mas não tem nada a ver, pô, essa ideia, como o Felipe falou, de que, você tem salário, você tá usufruindo do capitalismo. Nada a ver, bicho. Nada a ver. Tá ligado? E esse vídeo tem tudo pra ser bom, hein? Tem iPhone, viajam para Paris, pelo amor de Deus, cara. Nova York,
passeiam, gastam bastante, ganham bastante dinheiro, e sempre de forma capitalista. Então, meu senhor, funciona assim, a vida, né? Funciona assim. E sempre consumindo, sempre vivendo de maneira capitalista. Como ele diz, como se o consumo não existisse, o comércio não existisse, bem antes do capitalismo também. Tá ligado? Consumir, você participar do comércio, existia antes do capitalismo. Sociedades mais arcaicas existiam antes do capitalismo, tá ligado? Não é que o capitalismo e o comércio é a mesma coisa, tá ligado? Quando você tá no socialismo, você também consome, sendo que a modalidade do consumo no socialismo que é diferente. Por quê? Você não vai estar sendo estimulado psicologicamente a todo momento, a todo instante, por propaganda em todo lugar, para você consumir uma coisa que você às vezes já tem, para você fazer parte dessa como é que se diz assim, dessa brutalidade do consumo, dessa força desse consumo que visa só o enriquecimento de um cara superior, de um burguês, de um rico, tá ligado? No socialismo não tem isso, bicho. Por isso que quando até o professor Gustavo Gaia Fato, ele foi em Cuba, ele viu que não tinha muitos outdoors, assim, não tinha muito aquela propaganda, que ele, quando ele chegou em Cuba, era como se ele estivesse em outro lugar, em outro planeta, quase. Tá ligado? Porque não tem essas propagandas que você vai numa BR, você vai numa rua, é cheio de propaganda de, compra aqui, promoção de não sei o que, de R$9,99, não sei o que, corra, você vai perder, não sei o que, promoção de rasgar, de arrancar os cabelos, não sei o que. Não tem isso, bicho. Não tem isso, mas, não, e voltando agora, né, porque eu não quero fugir muito, tem 1 minuto, 2 minutos ainda de vídeo dele, e eu já interrompendo, não é... Capitalismo e comércio não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É importante salientar isso daí, tá ligado? Então você consumir, você comprar um iPhone, você comprar um tênis de marca, você se considerando comunista, você não tá errado, bicho. Você quer ter acesso ao que os trabalhadores produziram. Algum trabalhador esquematizou lá o tênis para que ele fique mais confortável, estudou qual o tipo de espuma que tem que ser fabricada com determinado material para que ali fique mais confortável. Foi um trabalhador. E se o trabalhador produz, ele tem que ter acesso. O trabalhador que produziu e os outros trabalhadores. Do mesmo jeito que esse trabalhador que produziu o tênis, ele tem que ter acesso ao que você produz. Sei lá, você é um cara da construção civil. Você faz casa. O cara tem que ter acesso ao que você fabrica, ao que você faz, né? O serviço que você fornece. Então não tem isso não, pô. Não, consome de maneira capitalista. Pô, bicho, fala sério, velho. Fala sério, né? Trabalho. A gente ganha um salário. Aí com esse salário, a gente compra coisas. Que pode ser um iPhone, que pode ser uma viagem para Paris. Onde? Me diz onde? Onde em qualquer livro diz que comunista não pode viajar? Pois é. Isso é coisa de capitalista. Não onde existe isso. Que diz que comunista não pode comprar celular? Não existe isso. Me diz aonde? Me aponta uma fonte que diz que comunista não pode ter um iPhone. Quando literalmente existe uma cidade do iPhone na China, né, que é governada pelo Partido Comunista. Me diz, onde que não pode comprar? Maravilha defender o socialismo. O socialismo é uma maravilha, tudo bom, Cuba é lindo, maravilhoso. Aí ninguém tirou Cuba da onde, pois né, cara? Ninguém diz isso, pô. O professor Gustavo Gaia Fato, ele já disse que Cuba não é interessante. Cuba tem problemas, tá ligado? Não, Cuba não é interessante no sentido geral, assim, não é interessante no sentido de contradições, tem problemas econômicos, tá sofrendo embargo, tá ligado? Eles racionam coisas lá, porque não dá pra fabricar lá dentro. Acabou, né, a sanção que tinha. Voltaram pelo fim da sanção. Se não me engano, esse quem me disse foi meu primo. Tá ligado? E, pô, Cuba não é uma maravilha, pô. Nenhum comunista diz isso. Nenhum comunista fala isso. Parece um adivinho argumentando, cara. Pô, o cara é historiador argumentando dessa forma. E na hora de ganhar o dinheiro, ganha o dinheiro de forma capitalista. É muito bom. Não, cara, a gente tá trabalhando como qualquer um, como tu também. Todo mundo tá trabalhando. Então ele vai trabalhar num banco, assessorando a Dilma, outra suposta socialista, que ganha fortunas, né? Então é assim, os socialistas milionários. Aliás, socialista milionário, meu Deus do céu, irmão. É um salário por mês. Pois é. Meu Deus do céu. Esse cara... Ele acha que todo comunista devia viver do quê? De pensão do governo? De cesta básica? China é assim, né? É um partido comunista
E aí tem lá todo um capitalismo com bilionários, etc. Nossa Senhora. É uma hipocrisia enorme, né? Tiozinho. E o que é interessante, ele tira essas informações de onde? Porque, por exemplo, pra gente se formar, pra gente entender e ter uma opinião construída sobre China, sobre qualquer coisa, a gente tem que estudar sobre aquele país. A gente tem que chegar para um comunista como Elias Jabbour, como Felipe Durante, e tem que entender como que a China funciona, tá ligado? Porque ele vive lá. Porque é muito interessante, que eu acho que o senhor Marcelo Andrade aqui não percebeu, que muito do que se escreve acerca da União Soviética, que é de autores liberais ocidentais, a gente tem que entender que essas construções, essas narrativas, né, que eles criam e transformam em livros e tudo mais, são enviesadas pra caramba. Não é porque quando é do Ocidente é uma narrativa correta, e quando é de lá, como o Felipe fala que muita coisa lá é melhor, é mais desenvolvido tecnologicamente, lá não tem a questão dos moradores de rua, não tem muitos problemas sociais e tudo mais. Felipe tem o viés ideológico dele, que é um viés de esquerda. Eu tenho. O Marcelo Andrade aqui tem um viés de direita. Mas a gente tem que ver a realidade. A gente faz essa análise para dizer como que é a realidade de lá. E o que o Felipe está fazendo é justamente isso. O Felipe começou o canal dele falando, com a ideia de que, se não me engano, estavam fazendo um vídeo durante a pandemia sobre um bairro que estava lá em lockdown, acho que foi isso, né? Que o Felipe estava falando. E ele disse, vou criar um canal, vou começar a falar também. E eu, do mesmo jeito que eu agora estou criando meu canal, agora só tenho, acho que esse é o 3º vídeo. E tô começando a falar também, porque essa galera, o senhor Marcelo Andrade aqui, ele já é mais, né, de idade em relação a mim, né? Eu tenho 23 anos aqui, tô mais calvo também. Mas ele é mais de idade do que eu e ele ainda ficam repetindo essas ideias, pô. Eles têm que entender que não se trata disso que ele tá dizendo. De que, não, eles ganham um salário alto, então estão vivendo de maneira capitalista. Não, bicho. Não. Agora eu vou tentar me controlar aqui pra eu não pausar, porque ainda é 3 minutos e 29, né? Tem 21 minutos de vídeo aqui. Nós vamos se divertir hoje. Vambora. Vamos lá comentar. Vambora. Você vai demorar. React, né? O Elias Jabbour também defende a violência, igual o Marx, né? Então quem pensa diferente tem que ir pro paredão, tem que morrer mesmo. Eu quero ver, cara. Eu quero ver tu achar o Elias Jabbour dizendo que quem pensa diferente tem que morrer. Tá? Eu quero ver. Será que isso rende um processo? Rende um processo. Então vamos ver como vai ser. Ele vai expor o seu pensamento aqui nesse vídeo. Não, é engraçado que esse título do vídeo dele, que é Elias Jabbour, assessor de Dilma, assessor marxista de Dilma, defende a pena de morte. O título desse vídeo, cara, e Elias vendo esse vídeo desse cara, me rende um processo já, pô. O conteúdo do vídeo rende o processo. Tá ligado? Não precisa nem ser o título só. O conteúdo do vídeo rende o processo. Que não é verdade, bicho. Vamos ver, né? O Getúlio Vargas, ele traz a nossa independência nacional em 30, de fato, e nós a perdemos na década de 90, com a vitória do Collor, quando nós voltamos a ser uma colônia americana. Nós perdemos o senso de nacionalidade no Brasil. Então, para nós, o Brasil, sou brasileiro, sabe? Os cubanos, não. É estranho o marxista defender nacionalidade, né? Já que o Marx defendia o fim das nações. Nação, Estado, para o Marx, é um conceito de superestrutura. É um conceito criado por superestruturas capitalistas ou feudais, etc. Então não tem sentido para o Marx nações. Então como é que ele defende nacionalismo? Ele está defendendo, caro professor de história, que a gente não seja capacho dos Estados Unidos. Né? Para chegar nesse nível, e aí eu estou considerando que tudo que ele falou de superestrutura é verdade, para chegar nesse nível, primeiro a gente tem que deixar de ser capacho dos Estados Unidos, que é isso que o Elias está defendendo. Coisa contrária à visão de Marx, né? Aliás, tem muito que se diz marxista hoje. Agora só para acrescentar o que o Felipe falou aqui, é verdade que a ideia de que você constrói uma sociedade comunista, ela ultrapassa a ideia de países, fronteiras e povos que estão exclusivamente fixados naquele local, que não se tocam, não se relacionam e tudo mais. Tem uma superação disso daí.
tá ligado? Tem uma superação disso daí, porque no fim, todos nós, um trabalhador brasileiro, um trabalhador russo, um trabalhador americano, um trabalhador sueco, um trabalhador japonês, chinês, são todos trabalhadores. E não é de interesse de trabalhadores dizer assim, ah, não, mas eu sou melhor do que você é pior do que eu e nós vamos brigar se você vier aqui. Não, trabalhador, cara, família. Somos todos irmãos de classe, tá ligado? Então, nesse quesito de que os países são construções e estruturas capitalistas, é verdade, tá ligado? Agora, quando o Elias, como o Felipe falou aqui, quando Elias diz que a gente tem que superar os países, né? Não, superar os países, não, Elias não disse isso. Disse que a gente tem que, né, ter um espírito mais assim nacionalista, no sentido de não ser capaz dos Estados Unidos, é porque hoje, querido Marcelo Andrade, segundo esse livro aqui, ó, e eu vou pegar esses livros aqui esse livro aqui quantas vezes for necessário. Segundo esse livro aqui desse senhor, o Brasil é um país capitalista que está sob a influência de um país imperialista. Porque nós estamos num estágio do capitalismo hoje que se chama estágio superior do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, o capitalismo dos monopólios, né? E o capitalismo imperialista, ele parte dos Estados Unidos aqui para o Brasil. O interesse dos Estados Unidos está todo quase aqui na América do Sul. Muita coisa está aqui do interesse dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tá ligado? Então isso explica muito porque muito do desenvolvimento que o Brasil hoje não tem, tecnologicamente, comercialmente, é justificado por causa do imperialismo estadunidense. Porque para e pensa, se fosse todos os países do planeta desenvolver uma economia igual à chinesa, não teria como a gente dizer que os Estados Unidos é um país superior economicamente do que os outros. Não, porque todos os países iam estar em pé de igualdade economicamente. Tá ligado? Porque iria se desenvolver tecnologia própria, iria se desenvolver uma economia forte própria, tecnologia, para não ter que estar importando tecnologia, no caso. Mas isso não acontece. Isso não acontece. E por interesse de países que estão lá fora. Imagina o que aconteceria se a burguesia do Brasil decidisse que a gente vai desenvolver o país ao ponto que vai competir com a burguesia estadunidense. Não é de interesse deles, meu senhor. Tá ligado? Não é de interesse deles. Defende coisa que o Marx não disse. Mano, tu não consegue nem fazer interpretação de texto. Cubanos, por exemplo, é um povo, assim como o chinês, que prefere morrer de fome do que ser dominado por um país estrangeiro. Piada. Não é, né? Acho que o William Jabor é comediante. Essa foi muito engraçada, né? Se eles preferem morrer de fome a não ser dominado por um país estrangeiro, por que eles fogem de Cuba? Todos os cubanos fugiram de Cuba? Todos? Todos? Ou todos querem fugir? É como se fosse isso, né? Por que eles fogem de Todos Cuba? querem fugir. Então eles deveriam ficar lá, né? Não teria ninguém fugindo de lá. Todos querem fugir. E outra coisa. Ele confessou então que o povo passa fome em Cuba? Ele confessou que o povo passa fome? Não. Não. Ele disse que o povo prefere morrer de fome a ter que ser capaz dos Estados Unidos. Ele não disse que o povo está passando fome. Meu Deus do céu, tiozinho, tá faltando aí um cursinho de lógica, hein? Né? Pergunta pro cara desse. Sei não, viu? Eu tenho dúvidas. Todo mundo sairia de lá, cara, se não, pudesse. Sai. Ah, tá. Sai. Você tá... Diz que luta e depois diz que sai, que contradição, deixa ele continuar, né? O raciocínio, tio. Todo mundo quer fugir. Todo mundo quer fugir. Se o Fidel Castro abrir, deixar todo mundo construir barco. O Fidel Castro já morreu, cara. Oxe. Nossa senhora. Ele tá falando de um senhor que já não tá mais aqui, né? Fidel Castro não tá mais aqui não, viu? O senhor Marcelo Andrade. Não tem como ele fazer um negócio pra mandar ninguém pra lá não, viu, meu senhor? Só pra deixar claro mesmo. Não vamos fazer Fidel Castro construir, não. Ele não tá mais nesse mundo não, viu? Viu? Tá certo. Viu? Só pra lembrar o senhor aí. Deixar todo mundo sair, vai ficar um lá. Vai todo mundo embora. Fidel já morreu, cara. Querendo dizer o quê? Tô querendo dizer que eles saem, mas eles não admitiriam ser ocupado pelo ser ocupado. Não, com certeza. Ficou chato, né? Não sai, mas sai, não sai. Entra no acordo logo, ele já botou. Resolve se sai ou se não sai. Porque é isso que tá em jogo. Olha isso, velho. O que eu acho engraçado nesse Marcelo Andrade, quando ele tá... É que ele tá reagindo nesse vídeo, né? Como ele tá sendo imediatista no vídeo, como ele tá sendo simplista no vídeo. O que ele espera ganhar com isso aqui?
que ele espera ganhar com esse vídeo? Que ele, nossa, eu sou um especialista, eu estou fazendo uma análise apurada. Não, ele fala, decide logo aí, Elias. O que você tá achando aí, cara? Se sai, se não sai. Eu já vi muitos cientistas falando na internet sobre teses que defendem, tudo mais, mas não com imediatismo, não com essa ideia do 880. Não, diz logo o que você tem que dizer. Fala logo o que você tem que falar. Eu não vejo pessoas defendendo teses e pontos de vista dessa maneira. Né? Só adolescente defende ponto de vista dessa maneira. Né? Porque gente séria eu não vejo defendendo desse jeito, não. Não decide logo. Ele não sabe o que ele diz, ó, não sei o que, bababá. Pô, tá difícil, viu, meu filho? Eu acho que antes de tudo, pra gente entender um ponto de vista, seja de um camarada que a gente não concorda, uma pessoa que a gente concorda, a gente presta atenção, fica calado, tenta entender o raciocínio, deixa a pessoa terminar o raciocínio e não fica aí feito uma criança de, sei lá, 50 anos, calva, com um monte de livro atrás que eu acho que não leio nenhum. Isso sim. É isso que tá em jogo. Porque existe sentimento que vai além da fome, cara, entendeu? Eu acho que sentimento de nacionalidade, cara, pra quem vive, a China viveu sob ocupação britânica, inglesa e tal, durante 100 anos. E japonesa, né? Pessoal, eu acho que Cuba tem vários problemas, mas os feitos da Revolução Cubana, tô falando, daqui 300 anos, vão ser lembrados para a história, entendeu? Tudo. Concordo que vão ser lembrados para Lá vem groselha. Para os massacres, as perseguições religiosas, as prisões injustas de quem pensa diferente com o sistema, de obrigar mais de 1/10 da população a emigrar porque não aguentava as condições lá. Tá mirando em Cuba e acertando nos Estados Unidos. Dos UMAP, dos trabalhos forçados nas plantações de cana. Que é literalmente o que acontece nos Estados Unidos hoje nas prisões privadas. Tudo isso vai ser lembrado. A gente nunca vai esquecer. Fidel Castro vai ser elencado como... Pô, nem pra cortar isso aí, cara. No Fidel Castro vai ser sempre lembrado como um ditador. Um ditador cruel, arrogante, né, um fulano completamente orgulhoso. Um fulano. Tiozinho, quem é tu na fila do pão, tiozinho? Vivia no bem bom, com seguranças, mansões. Vivia, com mansões, já rico, muito rico. Consultando. O Fidel Castro é arrogante, e ai daquele que discordar do que ele tá dizendo, viu? Ai daquele que discordar do que esse senhor tá falando. Médicos europeus, em vez que de esse senhor aqui embaixo, né? Que eu tô os aqui médicos da ilha. Se a medicina é tão espetacular, por que o Fidel Castro contratou um médico da Espanha, né? Curioso, também ele era visto com uma jaqueta de uma multinacional, não lembro se era Adidas ou Nike, andando para lá e para cá, gostava de mergulhar. Nossa, gostava de mergulhar. Não pode, olha, você que é socialista não pode mergulhar, viu? Se você mergulhar, automaticamente você vai começar a usar a frase, a gíria tá ok. Tá ok, você vai... O seu símbolo de legal não vai ser mais assim, vai ser assim, ó. E você vai dar aquela risada de homem cansado, de 60 anos. Mergulhar, comunista agora não pode mergulhar. Não Meu pode. Deus do céu, cara. Que bicho comédia. Muito bem, vários carros bons andando para lá e para cá, tudo isso sonegado do povo cubano. Para sempre ele vai ser lembrado assim. Prova, tiozinho, prova. Tem os Traz as provas para nós aí. Os assassinatos, todo mundo. Quem morreu? Homossexuais, gente que era contrário ao homossexuais? Sistema. Onde não acontece isso? Não, mas isso não é justificativa. Não. Agora pôs o Elias Jabor numa... Deixa o Elias continuar, parede, cara. Né? Esse povo fica homossexuais, LGBT, ficam defendendo o socialismo. O socialismo matava todo mundo. O próprio... De novo, o imediatismo, né? Essa questão de, o socialismo matava todo mundo. Eu quero falar uma parada aqui, que é sobre essa questão de Cuba, em relação aos homossexuais. Pra quem não sabe, eu tô me filiando ao PCB, e eu tô falando com um dos membros do PCB, que tá fazendo minha inserção, né, minha aproximação do partido e tudo mais. E nesse tempo que a gente tá aprendendo sobre o socialismo cubano, eu tava dando uma pesquisada sobre os contras que existem contra Che Guevara. E é importante salientar que, na época que Che ainda estava vivo, a ONU considerou que a homossexualidade era uma patologia. Era uma patologia.
era uma patologia psicológica, né? Era uma doença. Eu não sei nem se eu usei o termo patologia correto, não sei se patologia também pode ser descrito como uma doença psicológica, tipo uma patologia psicológica. Patologia não tem nada a ver com a questão psicológica, né? Mas era visto dessa maneira, né? A homossexualidade era vista dessa maneira. E o que Che Guevara, como médico, ele fez em Cuba? Ele construiu hospitais psiquiátricos para homossexuais. Isso não é uma coisa que a gente, como socialista, a gente se orgulha. Mas era a concepção médica que se tinha na época de o que era um homossexual, né? Quem eram homossexuais, o que era homossexualidade. Não é uma coisa que a gente tem orgulho, a gente diz, mas nunca aconteceu nada contra homossexuais. Não. A gente é sincero, a gente fala a verdade, mas a gente também coloca os ais nas mesas, né? Os pontos na mesa, né? Pra destacar isso. A gente não se orgulha. Agora, essa questão de bota na parede pra fuzilar porque era... Aí não, mano. Aí é mentira, tá? Desculpa, viu? Aí é mentira. Teve os expurgos, mas, pô... É mentira, viu, meu senhor? Isso aí o senhor não vai gostar. Mas isso daí é uma construção ocidental sobre o que foi a Revolução Cubana, tá? Desculpe lhe dizer. O governo cubano reconheceu a perseguição aos homossexuais. Que? Eles reconheceram? O Brasil é o país que mais mata transexual no Brasil, cara. E não é socialismo. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, gente, se tá gravando de novo, porque eu tô meio preocupado. Onde eu sei. Pronto, gente, tá gravando. O Brasil é o país que mais mata transexual no mundo. Não perdoava ninguém, é paredão, acabou, fuzilamento. Cadê as provas, tiozinho? O Che Guevara confessou que fuzilava lá em Cuba. Cadê as provas, tiozinho? Depois um erro não justifica o outro. Se ele vai falar todo lugar é assim, um erro não justifica. Deixa o Elias continuar, cara. Pode normalizar isso, entendeu? Não tô normalizando. Agora quem coloca bomba e avião, por exemplo? Não, aí, uma frase não muito aceitável do Elias agora. Não, mas em todo canto tem isso. Eu não gosto muito de dizer isso, porque soa para senhores como esse que tá aqui embaixo, que a gente tá tentando justificar a violência. A gente não tá tentando justificar, tá ligado? Mas é muito engraçado que se olhe para o socialismo e olhe para os expurgos e diga, nossa, mas isso é terrível. E a gente olha que em experiências capitalistas tem cenários muito piores, né? Cenários muito piores, não é justificando, né? Mas a pessoa não procura entender o que aconteceu naquela outra época, né? Naquela outra circunstância. É só tipo, tá vendo? O Che Guevara mandava matar mesmo, ele confessou. E o Felipe tá dizendo, mostra as provas aí, pô. Eu não sei, mas aqui você pode ser homossexual e não vai tomar um tiro. Não, muito pelo contrário. Louco. Muito pelo contrário, o Brasil... Ô Vilela, aí não, né? Aí não. O que mais tem aí de caso é de crime contra homossexuais, transexuais, LGBTQIA+, pô, todo dia tem. Nunca aconteceu lá? Não, homossexual... Não, e eu recomendo aqui pra uma galera que duvida dessa ideia de que existe essa hostilidade contra os homossexuais. É claro, já se passou o quê? Desde aquela época, já se passou 43 anos, por exemplo, mas ainda existe essa concepção de que ainda existe esse pensamento, essa ideia acerca dos homossexuais. Coloquem no YouTube entrevista com pessoas da década de 70 acerca dos homossexuais. Da década de 70 à década de 80, mais ou menos. Coloquem. Vocês vão ver o que a galera via quando olhava os homossexuais. Você tem o que contra os homossexuais? Por incrível que pareça, tem gente que diga, eu tenho tudo contra ele. Se pudesse, ele não tá nem vivo, porque não existe. Eu jogava uma pedra na rua. E meu primo não é homossexual, mas ele via no passado como que os homossexuais eram tratados. O povo chegava a jogar pedra, jogar pedra, pau, e dizia, vira homem, não sei o quê, principalmente aqui no Nordeste, que era mais reacionário, né, nesse sentido. E no Sul eu não digo que não é, né, todo o Brasil, no Sul do país, Sudeste, Norte, onde
onde tá o poço do reacionarismo, a gente vai ter esse preconceito, né? Por ser homossexual em Cuba, em Cuba tem uma febre de matar homossexual por causa de ser homossexual, nunca ouvi falar disso. No Brasil... Teve sim, no começo da Revolução, houve isso sim, tanto é que eles pediram, o governo reconheceu a morte de homossexuais, né? Mas não é oficial, meu senhor, você não tem provas disso, porque a ideia era tirar Fulgêncio Batista do poder. Não era tipo, não, vamos instaurar agora a Revolução Socialista e a gente vai matar um monte de homossexual. Não tem uma coisa a ver com a outra, bicho. Não tem isso não, pô. Não tem uma coisa a ver com a outra, pô. O que eu assassinar em paredão homossexuais tem a ver com eu fazer a Revolução Socialista? Não tem isso não, pô. Tá ligado? Tanto que boa parte hoje dos socialistas, eles são ateus. A gente não se prende a dogma religioso para poder justificar a homofobia. Porque a gente não acredita, pô. Então a gente não é homofóbico. A gente respeita todas as formas de relacionamento. Tá ligado? Não faz sentido, pô. A gente não se prende a isso. Aí ele relacionar isso uma coisa com a outra, porque o socialismo teoricamente homofóbico, isso não existe, velho. Não existe, tá ligado? Um travesti. Agora, claro, em experiências socialistas, a gente tinha esse preconceito. Hoje, na Rússia, se a gente for olhar lá, como que os russos se comportam acerca da homossexualidade, eles são homofóbicos. O Estado é mais homofóbico, proíbe relacionamento homoafetivo, né? Porque não teve essa superação dessas coisas, né? Mas a Rússia hoje é um país capitalista. É um país capitalista contra-imperialista em relação aos Estados Unidos. A mídia também lá é diferente. Você pode olhar como a mídia Sputnik se comporta em relação à CNN, à New York Times. É diferente, pô. É diferente. Porque ela faz uma contra-informação. Ela tira onda do presidente Biden. A Sputnik faz posts tirando onda de Biden, dizendo que ele não está mais com as condições adequadas para governar. Mostra notícias de assaltos, de roubos, de assassinatos nos Estados Unidos. Porque é uma contra-resposta ao que a mídia ocidental faz. Até a mídia da Rússia é diferente. Mas ela é capitalista. A Rússia hoje é capitalista. Ela não é socialista. Tá ligado? É trágico, não é um senhor pensar desse jeito. E vamos ser sinceros aqui. É um senhor que tem inteligência? Poderia, né? 36 anos. Mas não é o Estado que faz isso. Oi? Não é o Estado que mata. É isso que eu tô dizendo. Sim. Não é o Estado deliberadamente matou gente contrária. Sim, quem colocou bomba em avião tem que morrer mesmo. Né? Então, pegou ele e acabou de novo. Ela tá sendo muito esperto. Tô gostando. Porque uma coisa é o Estado deliberadamente matar, como aconteceu em Cuba. Não concordo comigo? Paredão, morte, execução. Ninguém falou isso, cara. Outra coisa é a criminalidade nas ruas, né? Então, essas são coisas muito diferentes. Haja vista que Mas o Vilela também não provou nada. O Vilela só jogou umas informações aí, que é a mesma coisa que esse tiozinho careca tá fazendo. E o Elias perguntou, aonde? Eu não tô sabendo disso. E é isso aí. E a conversa continuou. O PT ficou 13 anos antes dessa novo mandato aí do Lula. Ficou 13 anos no poder. O que o PT fez para diminuir violência? O que o PT fez para diminuir violência? Nossa, nada, cara. Né? Mas você acha mesmo? E o que o PT fez para diminuir violência? Violência é uma parada complexa, viu, gente? É uma parada complexa que dá para abordar em outro vídeo e demora bastante para explicar como que a violência ela se constrói na sociedade, né? Mas não vem ao caso aqui agora. Mas vocês podem perceber como o senhor aqui embaixo ele não tem muito conhecimento, porque ele só joga as ideias. Ele só joga os negócios, tá ligado? Ele não analisa a realidade, tá ligado? Ele só joga as ideias dele, tá ligado? O Dodói. E ai de você se você discordar dele. Claro! Mas aí você começa a matar. Em um país socialista, em um estado socialista. Você começa a matar. Não, gente... cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Em um país socialista. Mas quando você coloca a chavinha da morte na mão de um cara, ele mata. Não é na mão do cara, é na mão do sistema. Então, mas você concorda que aí o cara pode falar, não, ele tava colocando bomba em avião, aí ele tava tentando... Não, nenhum processo em Cuba, isso até o Jimmy Carter, nenhum processo penal em Cuba não demora anos pra se concluir.
né? Vamos pegar o caso de 76, aquele caso famoso de 76, da bomba de Bahamas para Cuba, que aquele cara da Venezuela lá, o famoso, né? Colocou a bomba e explodiu. Tá. Né? Os seus cúmplices de Cuba foram condenados à morte. Será que foi o Carlos Chacal? Jogar um nome qualquer, né? Só porque era um mercenário famoso. Venezuelano, né? Terrorista. Não sei se é isso ou não. Não, não era. Citando. Né? Ou então os balseiros, né? Porque você em 90 e pouco, que o... Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado... É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de... com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não matar a galera. Vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você fala... Quer dizer, ele confessa mesmo que, na realidade, o socialismo, por ser uma coisa... Lá vem a maluquice, porque o que o Elias falou foi, pô, os caras são terroristas, os caras estavam colocando bomba em avião, pena de morte. Eu não concordo com isso. Isso eu tô só falando o ponto do Elias. Aí agora lá vem esse tiozinho inventar a maluquice. O artificial. E aí que tá, né? O sistema, ele tem formas de se autodefender. Quando você coloca qualquer coisa que ameace o sistema capitalista, esse senhor aqui, ele tá falando numa ingenuidade muito grande. Se ele acha que o sistema capitalista, os burgueses, eles não vão procurar uma maneira de se defender, e defender com violência. Eles obviamente vão se defender. Não existe isso. Não existe essa ideia de que o sistema não vai se defender se você atenta contra o sistema, né? Então, os caras colocam bombas, vão atentar contra o Estado Revolucionário Cubano. Vocês acham que vai acontecer o quê, gente? Vocês acham que vai acontecer o quê? Tá ligado? Vocês acham que vai acontecer o quê? A gente tem que responder com a lei. Tá ligado? A gente tem que usar da força para se defender. Isso explica muita coisa hoje em dia. Porque, por exemplo, a Coreia Popular tem ogivas nucleares. Não é questão de você ter arma para você jogar em algum canto. Tá ligado? Como constrói a narrativa ocidental. De que a Coreia do Norte, ela tá com uma bomba lá e ela vai jogar já ali e todo mundo... Não. Ela tem um arsenal nuclear lá. Mas isso é justamente para ela não ser invadida. Porque a Coreia do Sul, em relação à Coreia do Norte, eles estão em armistício. Não foi decretada a paz ali. Então, se a Coreia do Norte, Coreia Popular, ela cede o arsenal nuclear, ela é invadida no outro dia. É uma questão de defesa. Tá entendendo? É uma questão de defesa. A gente não concorda de tirar a vida do outro. Porque a gente não conhece o outro. O trabalhador não está a favor de guerra. O trabalhador não quer guerra. Entendeu? Olha como a guerra é uma coisa louca. Você sai do seu país para ir para outro país que está sendo invadido para você matar um pai de família que você nem conhece. Você quer a guerra, você não quer. Você como trabalhador, você não quer ir para a guerra. Porque a guerra é a manifestação dos maiores interesses da burguesia. Tá entendendo como é que é? Esse senhor não conhece isso, pô. Esse senhor não conhece isso. Tá ligado? E fica falando bobagem. Contra a natureza do homem. Uma coisa que viola os princípios básicos do ser humano. Defesa da verdade. Lutar por uma vida melhor. Ter propriedade, etc. Livre manifestação religiosa. Então o socialismo é tudo contra isso. É uma coisa completamente antinatural. Tudo mentira. Vamos pensar numa ideia de invasão dos Estados Unidos a um país do Oriente Médio. E os Estados Unidos constroem a narrativa de que é uma guerra necessária. Vocês acham que esse senhor aqui embaixo, ele ia estar contra essa ideia? Não ia. Acho que não. Eu acho que não. Ele ia achar justamente que ia ser uma guerra necessária, porque não sei o que e tal. Mas é o que eu disse sobre o que é a guerra. É o interesse maior da burguesia. É um trabalhador matando outro trabalhador que ele não conhece. O trabalhador não quer matar o trabalhador. O trabalhador quer viver, quer trabalhar, quer construir sua vida. Quando a diplomacia falha no capitalismo, a guerra vem depois. Tá ligado? E esse senhor não tem conhecimento disso. Aí fica citando, no caso do socialismo, quesitos morais. Porque só no socialismo é citado isso. Da boca de um cara de direita. Só no socialismo é citado isso. Não, mas não é moral a gente falar sobre mortes e tudo mais no socialismo. Não, no capitalismo. Porque no capitalismo tem que é necessário que a gente fale. Como os Estados Unidos constroem narrativas, né? Os Estados Unidos constroem narrativas para justificar o que faz. Né?
Mas no socialismo é só você jogar o negócio moral. Não, mas olha, ele não acreditava em Deus, Che Guevara, ele não era cristão, não sei o quê. Pô, bicho. Então o único modo. Tudo mentira, porque na natureza não tem nem religião. Então não pode dizer que é uma liberdade religiosa é uma coisa natural, porque na natureza não tem religião. E os Estados Unidos têm pena de morte. E são um país capitalista, o maior país capitalista do mundo. Pois é. E aí não vai dizer que isso é contra a natureza? Dele sobreviver na base da força, é matando e pôr na cadeia quem não concorda. É assim os Estados Unidos prendeu 283 jornalistas desde 2013. 10 anos. É o país que mais prende jornalista no mundo nesse período. Você dá liberdade, acabou o socialismo. Socialismo e liberdade são palavras opostas. Não dá um não harmoniza com o outro. Vou só jogar... Mas aí que tá. O que é liberdade? Socialismo e liberdade são coisas diferentes. O que é essa liberdade? Como é que o senhor define o que é liberdade? Liberdade pra quê? Pra fazer o quê? Pra dizer o quê? Que liberdade é essa? Me explique que liberdade é essa? Porque se eu disser liberdade no abstrato, eu fico sem entender o que é liberdade. Ele não consegue explicar. As paradas. Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre pobre, no com a pena de morte. Como assim? Pobre condenado à morte no capitalismo? Tem um tribunal lá. Ele não sabe disso, né? Nossa, mano. E se ele não tem realmente conhecimento disso, de que a pena de morte, ela atinge muito mais a população pobre, uma população que não está, como é que se diz assim, abraçada pelo sistema, que não está sendo dada aquelas garantias de que aquele indivíduo não vai suceder no futuro a criminalidade e acaba morrendo, quando não é dada essa estrutura, o indivíduo pode ser condenado depois de ter cometido um crime e ser condenado à morte, né? Condenado à pena de morte. Claro que ele não consegue fazer essa análise, claro. Julga as pessoas, olha, você é pobre, logo não, você... Carlos, que só não é porque você tá querendo... Não é porque você é pobre que você vai ser condenado, meu amigo. É uma construção social. É uma construção social. E essa construção social, ela se desenvolve a partir do momento que você é negligenciado pelo Estado ou não. Tá? Causar nisso aí, porque tu entendeu bem o que eles dizer. Rico não vai preso. Rico não vai pra pena. Justamente, e tem esse outro fator. De um rico, ele não sofrer da lei como sofre o pobre. Né? Como sofre o pobre. Não sofre da lei. Tem um caso aqui recente na cidade aqui, acho que foi aqui mesmo. Ou foi lá em Recife. De um cara que ele era filho de uma dona de uma... Ele é filho de uma dona de uma marca de alimentos, né? Que faz fuba, faz alguns produtos, café e tudo mais. É uma marca de alimentos, né? Que faz fuba, faz café, faz outros produtos, biscoito. E o filho dessa dona dessa fábrica, ele tava num carro de luxo e ele atropelou e matou um gari. O cara não foi preso, pô. E quando foi, minto eu, né? Não vou ser desonesto, minto eu. Quando ele foi preso, com poucas horas os advogados chegaram e disseram, não pode, não sei o que, mas não tem prova e não sei o que. Mas ele não agiu da maneira que ele queria agir, não sei o que. Era 4, 5 advogados com ele. E a juíza arquivou o processo e liberou ele, não sei o que. Vai ver, a juíza é amiga da mãe, aí... ou tem seus contatos, coisa que não pode, né, acontecer, mas sabe-se lá, vai saber se isso aconteceu ou se não aconteceu. Mas a gente sabe que gente que tem dinheiro tem poder político, porque é tanto dinheiro que sai da esfera econômica, sai da esfera do poder econômico, essa quantidade de capital que a pessoa tem, para virar poder político. E esse poder político decide sobre o poder judiciário, sobre o poder das leis. Então, quem tem dinheiro não sofre das leis. Cria as leis, né? O cara não consegue analisar isso, pô. Pena de morte. Pobre, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, vai preso por roubar pizza. Vai preso por usar meia dúzia de droga. Que foi o que os Estados Unidos fizeram desde sempre. E aí esses caras vão para trabalho forçado, vão para pena de morte. O rico não vai. Está sendo condenado à morte?
Pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres. O Vilela pegou ele de novo na curva, hein? Deu uns apertos bons aí, gostei. A cara que gostoso. Por isso, né, a ser visto uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. O Elias. Tudo bem, eu respeito a sua Não, opinião, é como, mas cara, ponto, não, Rogério. você entendeu minha Rogério, sabe o que eu gosto? É que o meu limite pra isso não interessa ser socialista ou não. Tá errado, tá errado. Rogério, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que tem uma marca pessoal muito, muito clara. Eu não tô aqui pra fazer média com nenhum. Não, eu acho legal você defender a coisa. Eu não fico me escondendo. Não, eu sou favorável aí. Não faz média, realmente. Só média que ele faz só com o PT, a turma da Dilma, pra ganhar muito emprego lá no banco. cara. E ganhar bastante dinheiro. Agora, Bicho, Nossa, dói, cara. ele tá citando mesmo esse dinheiro da Dilma, de que ele vai ganhar agora, tal. Não, a média que ele faz é com o PT, que vai ganhar muito dinheiro agora, pô, eu acho que ele tá sentindo mesmo. Nossa senhora, tá muito com dor no cotovelo isso aí, porque o Elias tá trabalhando aqui na China. média, assim, no podcast, realmente, Fala a verdade, tem inveja porque o Elias tem muito mais cabelo. a gente não fez, não. Isso, eu não acredito, porque o mundo me ensinou essa ideia. A história mundial mostra que as coisas são desse jeito. É o ideal, é o que eu quero de jeito nenhum. Eu quero viver num mundo um dia que não tem Mas mais a gente armas. tem um governo de direita, vai. Se tem alguém contrário a esse governo de direita, ele deve morrer, então? Não, o governo de direita não. Eu tô falando até porque a direita quer que a história ande pra trás. Sim, mas eu tô dando um Nós exemplo. não, nós Lá você tá falando que justifica Não, um cara não, que é não. contra o governo ser morto porque ele tá aqui. Não, Se um cara é contra o governo aqui, ele pode ser morto? Não foi isso que ele Não, falou. aqui é herói, pô. Tem que ser herói. Aqui é herói, porque ele é contra o governo reacionário. Então, mas se fosse o governo do Lula, por exemplo, e um cara tá contra, aí ele pode ser Não, o morto? governo do Lula tá. Eu tô dando uns exemplos. Não, o governo do Lula está no âmbito do país capitalista, diferente. Tô falando de um país. Se o Lula promovesse uma revolução socialista no Brasil. Isso. Exato. Bom Sabe, exemplo. vamos lá. Se o Lula fala, a partir de hoje, o Brasil é um estado marxista-leninista. Isso. E todo mundo sabe que nós temos aí milhares de agentes da CIA andando pra cima e pra baixo no Brasil. Você que tá falando. O FBI tem delegacia em mais de 180 países, imagina a CIA. Alguém, o bigode lá. Bigode pode ser um cara desse? O nosso Paquito. Se eu for, assim, Você tem eu sou- cara. Não, Você tem mocaria de ser um agente da CIA. Tá cheio de gente da CIA, aqui mesmo, aqui eu já vi uns 3, 4 andando na rua, realmente tá cheio. E como se também nos tempos da União Soviética não tivesse ação da KGB no Brasil, né? Tiozinho, a União Soviética acabou faz quase 40 anos, cara. Let it go, let it go. Um comunista, assim, eu tenho certeza que um comunista magoou muito o coração desse senhor. Magoou muito. Já ficou provado. É duro. Não é aquela parada, não, ele no deboche dele, né? Não, eu vi uns 4, 3 agentes da CIA por aí e tal. Nossa, mano. É como, ele fala como se não tivesse, pô. Mas como é que ele sabe? Como é que ele sabe que não tem? Essa é a questão, né? Cara, vem cá, duro, procura o Wikileaks aí. O que Michel Temer ia fazer na porra da casa do embaixador americano? Coloca aí o quê? O que a porra do Michel Temer o que o Michel Temer ia fazer na porra da casa do embaixador americano uma vez por mês? Tá no Wikileaks, cara, né? Tem. Os caras estão infiltrados. Não. Mas aí nesse exemplo, aí o que a CIA não ia estar infiltrada no Brasil? Por que será que não? o Lula instala o socialismo. Ok. Eu sou contra a morte. Sim. Mas aí tem o pessoal que quer derrubar isso daí, que não aceita. E aí? Aí ele pode matar? Não pode matar, vamos negociar. Negociar o quê? Vamos negociar. Ó, vamos poder fazer um governo de coalizão, fazer o quê? Não quero que... Amigo, aí você se arma. É luta de classes, cara. É maluco. Eu não sou maluco, o mundo é desse jeito. O mundo é desse jeito. Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu no Vietnã, foi o que aconteceu em Cuba, foi o que aconteceu na Coreia. Porque olha, Infelizmente, gente, é o seguinte, quando a gente vai falar sobre essa negociação, a gente tem que entender quais são os outros grupos que vão fazer oposição a isso. Porque quando a gente pensa na burguesia, a gente está falando de uma minoria. Os burgueses no Brasil são bem poucos, mas eles controlam muita coisa. Muita coisa. Né? E esses grupos que vão ficar contra, eles precisam entender, durante esse momento que o Elias está falando, qual é a ideia do movimento. Então tem que negociar, tem que mostrar, eles têm que falar antes de acontecer esse evento. Porque se eles não quiserem que o movimento tome conta do país, eles vão se armar, eles vão agir com violência também. Isso a mando da burguesia, né? Isso vai acontecer. Mas isso acontece em todo canto, pô. Em todo canto. É luta de classes. Já dizia Marx, né? isso aí, por quê? Porque o outro lado, que normalmente é o que está no poder, não vai aceitar de boa. Que a burguesia que está no poder não vai aceitar de boa. Pois é. Vamos pro chat.
Que o mundo é desse jeito, isso não é desculpa para dizer se é certo ou errado, né? Deve estar uma loucura esse chat aí. Mas a gente parou algum assunto no meio que eu falei, vamos voltar aqui, agora nem lembro mais, cara. Tenta lembrar um assunto que a gente deixou. Não lembro, cara. Que a gente se puder ajudar aí. Ó, tem uma provocação aqui da Patrícia de Luca. Ela fala aqui o seguinte, ó. O WeChat é controlado pelo governo. Na pandemia... WeChat Bom, então, como parece que ficou claro, o Elias Jabbour, ele defende, então, violência contra aqueles que pensam diferente. Mentira. É só mais uma mentira nesse vídeo. Elias não disse isso. Elias falou de pessoas, no caso de... Inclusive, ele cita ataque terrorista em Cuba, gente que vai contra a revolução de forma violenta. Foi isso que o Elias falou. Elias não disse, você pensa diferente, você merece morrer. Isso é só mentira. Então, o regime marxista, que é o de Cuba, China, União Soviética, Alemanha Oriental, pensou diferente. Mentira. Tem que ter alguma medida de violência para coibir oposição, coibir pensamento divergente. Eu não sei como é que ele tem coragem, sabe, dele dizer isso, assim, porque não foi isso que ele falou, pô. Não foi isso que ele falou. Tá? Não foi isso que ele falou. Né? Elias disse que existem esses eventos em todo o mundo, mas ele disse anteriormente que é contra a morte. Como é que ele está dizendo que não, ele é a favor de violência? Não é isso, cara. Eu não sei como é que o cara levanta uma mentira assim, do nada, por nada. É gente que quer tomar processo mesmo, pô. Não tem condição. Porque não é verdade, mano. Não é verdade. Com todo respeito, senhor Marcelo Andrade, não é verdade. Tá? Não é verdade que Elias disse isso. Certo. Nesse ponto está sendo coerente com Marx. Marx defendia a violência mesmo. Então tem que matar, né, os opositores. Mentira. O paredão tá certo, ou mesmo prender. Mentira, porque o Elias não fala nada disso. Apartar, né? Tá tudo certo, né? Então é uma beleza, né? Os marxistas defendem a violência, acham que isso é uma maravilha, que isso está certo. Depois é muito coerente, né? Esse povo defende o socialismo, vai trabalhar em banco, ganha dinheiro. É muito dodói, cara. Ele tá muito. De modo capitalista. Não, cara, ele tá muito dodói porque o Elias tá ganhando dinheiro no banco do ele tá citando isso, cara. Ele tá citando do nada, novo, né? Trabalhar, infelizmente, é o que a gente tem que fazer pra ganhar dinheiro. Né? Essa é a vida. Agora, eu gostei do Vilela. O Vilela deu uns apertos. O Elias Jabbour entrou em contradição na hora em Cuba. Ora foge, ora não foge. Ora defenderia com a fome, ora fugiria por causa da fome. Aí negócio de pobre. Não, o socialismo não mata pobre. Mas se o pobre defender o capitalismo, aí o socialismo mata. Não foi isso que ele disse. O pobre defendeu o capitalismo. Não foi isso que ele disse. É gente, de novo, terrorista, que vai trabalhar aí contra o sistema. É isso que o Elias falou. Não que eu defenda pena de morte, porque eu acho que pena de morte tá errada, né? Inclusive, de novo, Estados Unidos tem pena de morte, né? Até hoje. Os caras matam, às vezes, até adolescente. Mas foi isso que o Elias falou. Um festival de contradições. E o teu festival de mimimi, cara? Esse vídeo todo é só mimimi. Porque o Elias ele não fez nenhuma análise minuciosa, ele não fez nenhum comentário mais preciso, assim, mais complexo, não. Ele só ficou analisando como quem tá num domingo à noite, tomando um vinhozinho, comendo um queijinho e analisando de todo jeito, assim, olhando assim, dizendo, eu vou olhar essa merda aqui e vou falar qualquer coisa. Foi isso que ele fez, né? Pra ganhar dinheiro em Shanghai. É um terror, olha. É duro. Né? Bom, sobre a China, eu gostaria de recomendar aqui alguns livros. Rapaz! Especialmente do autor Frank de Coulter, ou de Coulter. Que ele é o doido que falou que morreram 100 milhões. Não conheço. Na Grande Fome. Se não me engano, ele é inglês e ele mora em Hong Kong, né? Curioso morar em Hong Kong e deixarem ele escrever esses livros, né? Agora Hong Kong está sob uma pressão chinesa já faz um tempo, né? Mas ele é um autor aí que se dedicou a estudar a China, e ele aí tem vários livros interessantes, como The Tragedy of Liberation, The Great Famine, The Great Famine. Vamos caprichar no inglês aí. E outros. Só que boa parte dos títulos do Frank de Coulter estão em inglês, né? Então eu recomendo vocês fazerem o curso do Jonas Bressan. Não faça não. O livro desse cara aí, da Grande Fome, ele calcula gente que não nasceu nos mortos. Porque as pessoas não tinham comida e aí a taxa de natalidade caiu, sei lá, eu vou chutar um valor aqui, tá? 20 milhões de pessoas não nasceram, ele pega esses 20 milhões e soma no número de mortes da Grande Fome. Esse é o nível que esse senhor recomenda. Nossa. Né?
Cara, provavelmente eu vou fazer mais vídeo, cara, porque é uma vergonheira. Eu vou fazer mais uns react dele, porque é uma vergonheira. E você faça que eu faço junto. A capacidade argumentativa do não adivinho. Ai, Jesus, é peso, velho. Complicado, né, mano? Complicado. Bom, então foi isso, né, gente? É bem triste e lamentável, né, a gente ver o posicionamento de um cara que, né, teria tudo pra fazer uma análise melhor, né, fazer uma crítica melhor, mas a gente sabe como é mais fácil a gente se acomodar com uma oposição que não quer saber de mais nada, não quer entender o contexto, né? Porque seria muito melhor se ele pensasse em perguntar, em saber sobre por que a pessoa se posiciona com um ideal de esquerda radical, um ideal revolucionário, marxista, se tem todas essas ideias contrárias, né? Essas narrativas contrárias. Por que você é marxista se tem gente dizendo que a União Soviética matou gente de fome? Procura entender, a resposta de como que a gente encara essa questão da União Soviética, de outros problemas. Não é o que esse senhor está disposto a fazer. Ele está disposto a tirar sarro mesmo, falar o que vem na telha dele, tirar qualquer constatação e acabou. Tem até um vídeo aqui que eu peguei o João Betega do MBL como exemplo, dizendo que em certos casos não adianta debater. Porque essa galera não quer debater. Tá ligado? Se quisesse entender, viesse com a mente mais aberta, viesse desarmado pra debater, valeria a pena. Mas não sendo o caso, não vale a pena. É isso, gente. Valeu. Espero que esse vídeo chegue no Felipe. Eu espero que chegue no professor Gustavo também. Tô começando agora também. Que nem o Felipe, né? Quando o Felipe começou. E é bom a gente ter os nossos na internet, né? Pra falar algumas coisas. Pra dizer mais coisas além dessas narrativas aí, né? E é isso. Valeu de novo, obrigado.